Um erro muito comum, das pessoas ao lerem o Dom Casmurro é esquecer do seu narrador, né. Hã, bom, geralmente é até bom que nós nos esqueçamos do nosso narrador. Tem aquele narrador que simplesmente some, tem aquele narrador que não aparece, né, você não sabe nada sobre o narrador, né, o narrador simplesmente ele está ali, ele sabe de tudo, é um narrador onisciente, e você não sabe nada sobre o narrador. Ótimo, esse a gente tira da equação. Mas tem outros narradores que a gente até sabe, né? Então vamos lá, uma das histórias do Edgar Allan Poe, né? Fala lá sobre o narrador falando: "Ah, eu encontrei esse manuscrito num navio", e aí a pessoa fala um pouquinho sobre ela mesma. Eu acho que não é isso que acontece efetivamente no conto do Edgar Allan Poe, mas só para te dar um exemplo, né? Aí a pessoa, você conhece um pouco dessa pessoa, eu tenho mulher e 5 filhos, por exemplo, e moro em tal casinha, blá 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 blá, e aí eu tô escrevendo essa história, né? E aí o que acontece é que conforme ele vai falando, é natural que a gente esqueça o narrador e mergulhe na história. Afinal de contas, esse é o objetivo do narrador, né? Nos contar uma história e fazer com que mergulhemos nessa história, né? Hã, bom, o narrador do Dom Quixote, por exemplo, em alguma medida é assim, né? Nós sabemos que ele é um mouro, né? Que ele é um árabe, que ele é um muçulmano, e sabemos algumas coisas dele, que ele respeita muito o cristianismo, etc. Mas em 99% do livro, você não está pensando naquele narrador, né? Às vezes, enquanto ele aparece. Eu acredito que não é o que acontece, ou pelo menos não é o que deveria acontecer a uma pessoa ao ler o Dom Casmurro, né. Eu acredito que o narrador do Dom Casmurro deve estar sempre presente na nossa mente, né. E essa presença desse narrador, não somente a sua voz, o que ele conta, mas a sua personalidade que está contando, vai acrescentar à narrativa uma camada a mais de significado. E essa camada a mais vai dar um fundo mais profundo, vai dar um certo tipo de refinamento. Sabe aquela coisa que as pessoas falam de vinho ou de perfume? Você tem tal e tal, tal gosto, mas subjacente a isso você tem um sabor amadeirado. Amadeirado é uma boa palavra de se usar, a pessoa gosta de usar amadeirado para vinho. Então você tem esse sabor amadeirado que fica. Você percebeu? É uma camada a mais que está lá enquanto as outras coisas estão acontecendo. Então você está bebendo o vinho, tem aqui um sabor frutado, tem aqui, sei lá, um sabor mais, sei lá, floral, sei lá o quê. E aí você tem aquela nota subjacente a todas, né? É essa nota subjacente que é o nosso narrador no Memórias Póstumas. Bom, você pode dizer que, ah, claro, claro que é isso, o livro, afinal de contas, é narrado em primeira pessoa. É narrado em primeira pessoa, concordo com você, né? Não teria como discordar. Mas nós temos que lembrar que, no mínimo, nós temos três são bentinhos aqui, né? Três dons casmurros. Nós temos três Santiagos aqui, né? E eu estou usando esses três nomes porque geralmente eu gosto de separar nesses três: o Bentinho, o Dom Casmurro e o Santiago, né? O Bentinho é o menino, né? É quase bem mais da metade do livro. O protagonista ali é o Bentinho, né? O seu amor por Capitu, as suas ingenuidades, as suas esperanças, as suas frustrações, etc, etc. Esse é o Bentinho, né? O Santiago, ele é o adulto. A propósito, essa divisão é eu que faço, tá bom? Não está ali no livro, mas eu acho uma divisão muito válida. Se não perfeita, muito válida. O Santiago é o adulto, né? Aquele cara ali que já trabalha, já sustenta Capitu, já tem as suas desconfianças e etc, etc. Mas o Dom Casmurro, e perceba, é o Dom Casmurro que está escrevendo o livro, é este velho, né? E ele não é qualquer velho, é este velho melancólico, é este velho que mora sozinho, é este velho que não consegue tirar da cabeça um amor de infância e juventude,
É este velho que fica lá com suas frustrações, sua saudade, sua melancolia. Este velho que decidiu escrever Dom Casmurro, né? Então nós não podemos esquecer disso. Nesse sentido, não sei se nesse sentido seria a expressão correta para colocar aqui. Então, vou começar uma nova frase. Há entre este narrador e o narrador de Memórias Póstumas uma semelhança muito interessante, né? As pessoas consideram Memórias Póstumas de Brás Cubas um divisor de águas na carreira de Machado de Assis, né? Existe o Machado de Assis, pelo menos nos romances, antes de Memórias Póstumas, e existe Memórias Póstumas que começou uma nova época na carreira do Machado de Assis, né? E uma das coisas que mais impressiona no Dom Casmurro, desculpe, no Memórias Póstumas, é essa sinceridade extrema. Ele é totalmente sincero. Ele é sincero não somente com o que aconteceu na vida dele, ele é sincero com as maldades, falando as maldades que ele cometeu, e o que é mais difícil ainda, ele é sincero nas partes da vida em que ele é ridículo, em que ele é meramente medíocre, né? Perceba, muitos de nós teríamos mais facilidade de cometer um ato horrível, né? Uma crueldade que nós fizemos, do que um ato ridículo, né? Algo ridículo a gente não quer falar de modo algum. Então esse é o Brás Cubas. Por que ele pode fazer isso? Ele pode ser tão sincero assim? Porque ele já está morto. Ele não deve nada a ninguém. Então, se quiser pensar o que quiser pensar dele, problema é seu que você quiser pensar do Brás Cubas, né? Bentinho, que eu prefiro chamar de Dom Casmurro, porque eu estou falando do velho, ele não está morto. Só que ele vive isolado, tem lá um amigo ou outro, todos amigos dele superficiais, tem lá um caso ou outro, todos os seus casos amorosos superficiais, né? Então, você acha que ele vai se preocupar com o que estão pensando sobre ele? Ele vai se preocupar com as trevas que circundam ele e fazem com que ele lembre dos períodos gloriosos da sua vida. É com isso que ele vai se preocupar. Eu estou fazendo alusão aí àquela parte que ele fala: aí vindes outra vez trevas escuras, alguma coisa assim, né? É com isso que ele vai se preocupar, com as memórias que assombram ele. Então, durante toda a narrativa isso transparece, né? E aí eu quero te dar um exemplo, mas a gente poderia desenvolver durante toda a narração aqui. Um exemplo, uma característica que vem desse fato, né? Do fato de ele não dar a mínima, o fato dele ser melancólico, é isso daí mesmo, né? Ele meio que não se preocupa muito com as coisas. Deixa eu provar isso, né? Ali no capítulo 1, ele fala sobre o título, né? Então imagine, é o título do livro que ele está escrevendo, né? E ele fala que ele encontrou lá um poeta no trem da Central, e aí ele cochilou, o poeta acabou chamando ele de Dom Casmurro, né? Acabou colocando essa alcunha, esse apelido, né? E aí ele fala o seguinte, lá no final desse capítulo: também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vá este mesmo. E depois ele fala: e com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua, né? O meu poeta do trem poderá cuidar que a obra é sua. Percebe? Ele... que título eu vou colocar para a obra? Vai Dom Casmurro mesmo. Se eu não achar algum outro, se eu achar algum outro, eu coloco esse outro. Você percebeu? Ele dá essa sensação de relaxo, né? De não estar muito preocupado, meio que tanto faz ali. É claro que esse é um recurso literário, né? De modo algum, esse é o Machado de Assis. Esse é o narrador do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. Mais um exemplo. No capítulo 2, ali no segundo parágrafo, ele fala o seguinte:
Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Ou seja, é tão ridículo o motivo que me fez construir essa casa aqui, que me dá vergonha de falar. Esse é ele sendo como nós. Mas aí, vírgula. Mas vá lá e conta. Percebeu? Esse mas vá lá e fala, não, o que eu tenho a perder? O que você vai fazer? O que você vai fazer comigo? Você vai me processar? Não é esse o tom, né? Claro que não é esse o tom. Mas a história é, vai lá, né? O último exemplo que eu gostaria de usar, que eu gostaria de mostrar, né, aqui, que é quando ele está falando. Puxa, eu realmente espero que eu tenha anotado, senão eu vou falar de cabeça mesmo. Mas quando ele está falando do seu primeiro beijo com a Capitu, né? Não. Ele não está falando do seu primeiro beijo com a Capitu, ele está falando dos olhos da Capitu, né? Então ele perceba, a Capitu, o grande amor dele. E você lembra que conforme ele volta no tempo, ele assume a personalidade que ele tinha naquele tempo, né? Ou seja, se nós estamos falando no momento quando ele era jovem e olhava os olhos da Capitu, nesse momento ele não expressa nenhuma raiva, nenhum ressentimento, porque ele, naquele momento, ele está tentando ser o Santiago ou o Bentinho e não o Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro está como plano de fundo, ele não vai desaparecer, mas ele está tentando ser como o Bentinho e o Dom Casmurro. Então, só para enfatizar isso, é uma coisa importante, são os olhos da Capitu, né? E aí ele começa com uma lógica, com uma fala toda empoada, né? Ele fala, como é que é? Lógica dos namorados. Dai-me palavras para expressar o que foram aqueles olhos. Percebeu? Uma preocupação, né? De conseguir que a poesia chegue àquela realidade. Mas aí quando ele acha uma imagem, ele fala olhos de ressaca. Vá lá, olhos de ressaca. Você percebeu? Parece uma pequena frase, né? Parece nada. Mas isso mostra com... eu não vou ficar também me importando tanto assim, né? Vai lá, olhos de ressaca. Não expressa realmente o que Capitu foi, mas tá aí, né? Então, eu vou propor esse desafio para você. Conforme você for avançando na leitura do Dom Casmurro, sempre lembre do velho Dom Casmurro. É um menino descobrindo que ama a Capitu. Ele está lá atrás da parede, né? Ouvindo o José Dias falar sobre ele. Lembre-se que é o Dom Casmurro contando aquilo. Ele tá lá na frente do caixão do Escobar. É o Dom Casmurro que está descrevendo aquilo, né? Isso vai dar uma certa, como eu falei para você, uma certa tristeza, uma certa melancolia subjacente, que na minha opinião vai enriquecer muito